É bom sorrir. Boa noite. Esta semana trazemos ao estúdio da Soberania TV, que já está a sofrer a sua primeira grande transformação, ainda não visível, o vereador do PSD no Executivo Camarário de Águeda, Antero Almeida, 37 anos, advogado e a cumprir a sua primeira grande experiência política em Águeda. Muito obrigado por teres vindo conversar connosco, disponibilizando-te para responderes às nossas questões. Sei que és natural de Pinhel, uma cidade portuguesa pertencente ao distrito da Guarda, aqui ao lado, na província da Beira Alta. Foi por amor que vieste para Águeda? Antes de mais, queria agradecer o convite por me trazerem aqui. É sempre um gosto participar nesta excelente iniciativa da Soberania, que veio revolucionar um pouco os meios de comunicação social regionais. Os meus parabéns por isso. Realmente, sim, foi por amor. Apaixonei-me em Águeda, aliás, apaixonei-me em Coimbra, enquanto éramos estudantes, por uma natural de Águeda, mais concretamente de Barro. Apaixonei-me em Águeda e depois apaixonei-me por Águeda e acabei por vir para cá. E estás aqui há 12 anos, como é que te sentes? Sinto-me bem, as gentes de Águeda são gentes acolhedoras, sinto-me em casa, verdadeiramente. Creio que é uma das grandes mais-valias de Águeda, até pela sua tradição. A antiga Nacional 1 trazia muitas pessoas a Águeda, muitas pessoas passavam por Águeda e acabavam por ficar por aqui, e creio que está na gênese das gentes de Águeda acolher e receber bem, sinto-me otimamente. É muito diferente a personalidade das gentes de Águeda em comparação com as gentes da Serra de Pinhel, no caso? Não creio, não noto essa diferença, até porque a Águeda tem um território muito extenso, tem uma parte serrana também, mas não creio que exista essa diferença. Eu costumo brincar, às vezes, quando me perguntam, então, e Águeda, como é que está? E eu costumo dizer que Águeda é um bocadinho como Pinhel, que é uma cidade quase tricentenária. Águeda é um bocadinho como Pinhel, com indústria no litoral. E o facto também de termos zonas serranas, creio que há uma grande diversidade de pessoas e a adaptação foi muito fácil mesmo. Uhum. As eleições autárquicas de 2017 foram o teu primeiro grande desafio político, integrando a lista do PSD à Câmara Municipal em terceiro lugar. A escolha de Miguel Roque Bossa foi um erro de casting da então Comissão Política liderada por Carlos Almeida? O perfil traçado na altura apontava para um empresário, uma pessoa de sucesso, que soubesse liderar, que tivesse essa capacidade de liderança, e creio que o Miguel cumpria com esses requisitos. Durante a campanha houve uma série de situações que não importa aqui agora referir, talvez também o facto da lista ser muito inexperiente, haver sempre aqueles interesses partidários que depois acabam sempre por transfigurar todos estes processos, e acabou no final por se revelar talvez a lista toda, digamos assim, onde me incluo, obviamente, e o próprio líder, o próprio candidato escolhido, talvez alguma preparação política tivesse vitimado e resultado neste resultado eleitoral, que passa o pleonasmo, menos bom para o PSD, que creio que terá sido um dos piores, se não mesmo o pior, aqui a nível concelhio. Miguel Roque abdicou logo do cargo de vereador. Luísa Carvalho assumiu a representação do PSD e, entretanto, passou-te a pasta. Como é que te estás a sentir no Executivo Camarário? Estou-me a sentir bem, creio que voltando um bocadinho ao início, não sendo natural, faz parte da integração, pelo menos eu vejo assim. Se eu escolhi Águeda para viver porque gosto de Águeda, fazia sentido integrar-me. Fui dirigente do Recreio da Águeda, tentei me envolver na sociedade e nas coletividades, e tendo sempre gostado de política, tendo sempre gostado do PSD, foi com alguma naturalidade que me fui aproximando da estrutura partidária, e acabei por aceder a esse desafio. Obviamente que todos os processos têm um início, um meio e um fim. Houve ali um processo de aprendizagem, também saber lidar com o clima crispado nas próprias reuniões de executivo, que era uma coisa que a minha antecessora
se queixava bastante e eu posso confirmar. No entanto, tenho tentado manter, e creio que tenho conseguido, manter uma postura de afastamento total entre as questões pessoais. Eu estou ali para fazer política, para fazer o melhor por Águeda, com propostas, com críticas construtivas, e creio que por aí este último ano e alguns meses tem corrido muito bem, pelo menos da minha parte. Deixa-me perguntar-te, a envolvência social e associativa que fizeste referência há instantes e que procuraste em Águeda, também já sucedia na tua terra natal? Sim, eu sempre me tentei envolver, eu gosto de pessoas, gosto de estar, de trabalhar com pessoas, e mesmo durante o curso em Coimbra, o curso de Direito, fui presidente da associação da comissão de curso, e acho que faz parte nós percebermos quem somos e onde estamos. E eu rapidamente percebi que Águeda era uma cidade, um concelho com uma grande capacidade de iniciativa, com um grande dinamismo. Seremos dos concelhos do distrito com mais IPSS, com muitos clubes desportivos, e parte da minha integração passou por aí, para conhecer pessoas, para me sentir bem, para me envolver com a cidade que me acolheu e que eu também decidi acolher. Quais são as virtudes e os defeitos desta Câmara Municipal liderada pelo Movimento Independente Juntos? Começando pelas virtudes, serei mais rápido, tem a grande virtude de terem dado o dinamismo ao Conselho. Isso é inegável, não faz sentido estar a negar isso, ainda sob a égide do Dr. Gil Nadais, mas a marca Agitágueda é incontornável, esses sucessos, mesmo agora a questão do Natal. Há sempre ajustes a fazer, há sempre críticas a fazer, construtivas, mas creio que tem essa grande virtude de ter agitado um pouco as águas. Obviamente há sempre uma crítica feita, no tempo do PSD não se fazia nada, quer dizer, no tempo do PSD não havia Facebooks, não havia esses meios de propaganda e de promoção dos eventos que há agora. Obviamente que tiveram esse mérito de perceber os tempos e adaptar a realidade de Águeda a esses tempos. Na parte das críticas, neste momento já lá vão 14 anos em que o PS deixou de ser poder, são 14 anos desta governação, porque para todos os efeitos o Movimento Juntos surgiu na sequência e auto-intitulavam-se como os continuadores do trabalho de Gil Nadais. Ainda recentemente vimos com a questão da sócio-liberal que não será bem assim, mas de qualquer das formas o timbre está lá. E nota-se esse desgaste. São 14 anos, o modelo, quanto a mim, está esgotado por um motivo muito simples. Uma coisa que pode ser boa e tem os seus méritos, se repetida até a exaustão, acabará inevitavelmente por ficar desadequada. E eu creio que, em particular, o enfermeiro Jorge Almeida, o Presidente da Câmara, não tem sabido reinventar-se. O modelo é o mesmo, as respostas são sempre as mesmas, os silêncios são sempre os mesmos. E creio que era necessário pensar questões sérias que a Águeda precisa de abordar, porque uma Câmara Municipal não pode ser, passo o termo, não pode ser uma comissão de festas. As festas são importantíssimas, nada contra o Agitágueda, defendo o Agitágueda, sempre defendi, poderia fazer alguns ajustes, não digo que não, mas nós temos de nos centrar nas pessoas, acho que é isso que as pessoas esperam de quem está no poder político, seja questões como urbanismo, saúde, educação, há uma série de temas em que, pura e simplesmente, este Executivo não quer abordar e vê essas interpelações, essas sugestões como uma crítica feroz ao seu trabalho, trabalho esse do qual não se pode discordar. Parece que na política tem de haver unanimidade. Ora, se houvesse unanimidade, não era preciso haver oposição, e a oposição não estava lá a fazer nada. E eu creio que é sobretudo essa falta de visão do atual Executivo, esse desgaste de muitos anos, que está aqui a atrasar um pouco o Conselho de Águeda. Disseste recentemente que o documento orientador da Câmara para 2020 não tinha ambição e não tinha rasgo. Vou pedir-te para te colocares na pele de Presidente da Câmara e perguntar-te qual seria o caminho. Qual seria o caminho? Ora bem, há uma crítica que o Presidente me costuma fazer, e depois às vezes uma mentira repetida várias vezes passa a ser verdade.
quer ele fazer parecer, e como sou eu interlocutor do PSD, quer ele fazer parecer que o PSD sempre foi contra o Parque Empresarial do Casarão, o agitado, o Pai Natal. Isso não é de todo verdade. Agora, há aqui uma questão que é a gestão virada para os prémios, que é o que eu costumo dizer. E esta gestão camarária gosta do prémio pelo prémio. Eu acho que toda a gente gosta de prémios, eu gosto de prémios, gosto de ser reconhecido no meu trabalho, gosto de ter as minhas vitórias e adoro que a Águeda seja reconhecida até internacionalmente com diversos prémios. Agora, a busca do prémio pelo prémio deixa-me um pouco desconfortável. Eu tenho dado sempre este exemplo. Na semana em que tivemos, e tem sido um problema diagnosticado, a questão da recolha do lixo, ganhamos um prémio de sustentabilidade ambiental. Isso para mim não faz grande sentido, porque as pessoas à porta de casa têm os caixotes de lixo por recolher, têm o lixo por recolher, e depois a Câmara Municipal está a exibir um prémio de sustentabilidade ambiental. Obviamente que a sustentabilidade ambiental não se esgota nisso, mas não deixa de ser curioso esse facto. Mas isso é só uma questão menor para justificar o porquê. Esta falta de visão e essa falta de rasgo e de ambição prende-se com diversos fatores. A falta de pensar arquitetura e urbanismo parece-me fulcral, porque eu não ouço essa discussão em Águeda, não ouço do poder instalado e também não ouço na sociedade civil. Águeda está entre o Rio, entre o Caminho de Ferro e a Nacional, e é aquele pequeno triângulo, é a Venda Nova e pouco mais. A própria cidade, sobre o Conselho poderíamos estar horas a falar, mas a própria cidade ficou aqui atravancada, digamos assim, e não há o rasgo de tentar perceber de que formas é que a cidade pode crescer. Se nós formos a Sequins, em 2 minutos, 5 minutos a pé, estamos no centro da Águeda. Porque é que a Sequins não é considerado Águeda, por exemplo? A própria Borralha, que tem muita habitação abandonada, que poderia ser recuperada. E são essa falta de ambição, essa falta de planeamento que me custa aceitar. Se uma Câmara Municipal não tem capacidade de ordenar o seu território, que para mim é uma das grandes competências e atribuições do município, se calhar estamos a fazer algo mal. E daí a crítica à política dos prémios e das festas. Nada contra os prémios e as festas, volto a frisar, mas há muito mais. Há uns tempos dizia-se, há uns anos, que há mais vida além do déficit. Eu também diria que há mais além do reconhecimento internacional e dessas atividades. Por isso creio que é um bocadinho por aí, pensar os 365 dias por ano e não nos focarmos apenas naquilo que os de fora veem. Só uma pequena nota sobre isto, e tem a ver com a visão entre o atual Executivo e aquela que eu e o PSD propugnamos para a Águeda, tem a ver com uma das últimas sugestões que eu fiz na última reunião de Câmara com as iluminações de Natal para as freguesias. Eu propus, quer dizer, gasta-se tanto dinheiro mal gasto às vezes em coisas sem grande utilidade, porque não, em cada freguesia e lugar de freguesia, uma vez temos as uniões, colocar uma árvore de Natal e uma pequena decoração de Natal, como, por exemplo, estava na Escola Marques Castilho, uma pequena árvore. E a resposta do Sr. Presidente foi: Sr. Vereador, acha que alguém vinha de fora para ver a iluminação em alguma freguesia? E a minha resposta foi: mas eu não estou preocupado com as pessoas de fora, eu estou preocupado com os aguedenses que moram nessas freguesias, a quem a Câmara deveria desejar um bom Natal com esse reconhecimento. É esta diferença de visão, sobretudo, que creio que me distingue do atual Executivo. Seria um mimo do Executivo para os habitantes de cada uma das freguesias e dos lugares. Parece que o PSD Águeda já viveu dias bem mais tranquilos. Que comentário te merece esta tomada de posição dos deputados da Assembleia Municipal em impugnarem as eleições internas e em suspenderem os seus mandatos durante 3 meses? O PSD é um partido sui generis, é um partido que tem no seu ADN, para já é um partido que, regra geral, não sabe estar na oposição, é um facto. Estou a falar a nível nacional e também a nível local. Tem muitas dificuldades em lidar com a posição de oposição e acaba por ser parte do ADN dar muitos tiros nos pés. As lutas internas são sempre desgastantes e acabam por ser um denominador comum em todo o partido. Em particular aqui em Águeda, lamento muito toda esta confusão. E lamento para já porque creio que não faz sentido. Não faz sentido trazer esta questão para já
para a praça pública. Os militantes têm todo o direito de fazer valer os estatutos e se sentem indignados e afrontados ou percebem que poderá ter sido violada alguma questão legal. O partido tem os órgãos internos próprios para lidar com isso. Creio que esta tentativa de condicionalismo da Comissão Política atual não faz grande sentido. E isto porque o processo foi transparente, o processo foi estatutariamente, foi tudo cumprido. Houve uma lista única, o que não justifica que se pudesse aldrabar o processo, passa a expressão, passa o termo, porque efetivamente não foi isso que se passou. Na prática, creio que será uma questão processual que não terá grande relevo, muito menos para impugnar umas eleições e deitar abaixo uma comissão política eleita, e sendo essa questão da lista única deixa-me de veras preocupado. E deixa-me preocupado até porque os membros da Assembleia Municipal e sobretudo o seu líder do grupo municipal, que foi o anterior presidente da Comissão Política na altura das eleições, com os erros que foram cometidos, creio que deveria ter outra atenção e outro cuidado a lidar com esta questão. Tenho ouvido, e até nas redes sociais, e um pouco por toda a parte, algumas críticas até em tom de gozo, 100 militantes com cotas pagas, tão pouquinhos que eles são. Ora, se somos assim tão poucos e ainda andamos aqui com divisionismos, custa-me aceitar uma situação dessas, até porque as motivações que estão por trás de toda esta situação são de taticismo político. Eu não ouvi até agora uma crítica construtiva à política e ao modo de pensar política passado e futuro do Presidente reeleito Luís Tendeiro. Eu também fazia parte da Comissão Política anterior e também faço parte desta, mas politicamente não houve nenhuma crítica. Devíamos fazer assim, devíamos fazer assado. Não, há aqui, parece um grupo de amigos que se habituaram nos últimos 15, 16 anos a tomar conta do PSD, e esta renovação, se calhar, trará preocupações a muitas pessoas. É a única justificação que eu tenho para que isto ande na praça pública, com um grave prejuízo para o partido e para a imagem do partido. Há aqui 2 anos que decorreram do pior resultado eleitoral em eleições autárquicas no PSD. Tivemos uma oportunidade de ouro em 2017 de conquistar o poder com o abandono do Dr. Gil Nadais, não a soubemos aproveitar e continuamos a dar tiros nos pés com esta lavagem de roupa em praça pública, que creio que não abona a favor de ninguém. Corrijo-me se estou a interpretar mal. Os grandes inimigos do PSD estão dentro do partido e as últimas eleições na Conselhia foram realizadas dentro de toda a legalidade. É isso que quiseste dizer? Correto. Os estatutos são para cumprir. Não ponho de parte que haja, creio que há uma questão, eu também não li com atenção, confesso, a variação e a minha profissão obrigam-me a dispor de muito tempo, não li com atenção a impugnação, creio que tem a ver com a fixação dos cadernos eleitorais, se estava, se não estava, se foram consultados, é uma questão, que chega a ser ridícula. E eu, nos últimos meses, com toda esta agitação, tenho-me lembrado muitas vezes e tenho dito a muita gente um episódio que se passou, pelo menos é atribuído a Winston Churchill. Quando tomou posse no Parlamento, foi interpelado por um jovem deputado que tinha sido eleito pela primeira vez e que lhe disse: então, ali é que estão os nossos inimigos, apontando para a bancada adversária. A que Churchill respondeu: não, ali estão os nossos adversários, os nossos inimigos sentam-se aqui atrás. E creio que isso diz muito sobre o atual momento do PSD. Vi uma publicação tua na página pessoal do Facebook, a 4 de outubro, que ilustras com uma foto ao lado de Rui Rio, em que enalteces a postura do presidente do partido. Entretanto, sei que apoias o Luís Montenegro. Como é que isto se explica? Correto. Não, explica-se muito facilmente. Eu há 2 anos apoiei Rui Rio, com as minhas reservas, mas apoiei até porque, confesso, nunca apoiaria Santana Lopes, nunca foi uma pessoa do meu agrado. Conhecia o trabalho de Rui Rio na Câmara Municipal do Porto, um trabalho com mérito e de muito valor, e considerei que tinha todas as condições para ser um bom líder do partido e um bom primeiro-ministro, um bom candidato a primeiro-ministro e um bom primeiro-ministro. No dia de hoje continuo com a opinião de que Rui Rio
poderia ser um grande Primeiro-Ministro, não abdico desse pensamento. No entanto, não tem condições para ser líder do partido, porque é preciso muito mais do que aquilo que demonstrou nos últimos 2 anos. Eu tive a oportunidade de, em outubro de 2018, quando Rui Rio fez um périplo pelas várias distritais do PSD, de o confrontar com as minhas preocupações e reservas que já na altura tinha, ou seja, cerca de um ano depois da eleição em que o tinha apoiado. Nomeadamente, a frouxa oposição, uma série de situações que me preocupavam. E depois, internamente, tivemos 2 atos legislativos. Tivemos 2 atos eleitorais, peço perdão. Tivemos as eleições europeias e tivemos as eleições legislativas. E dentro do partido, isto pode não ter passado muito para a opinião pública, felizmente, se calhar, mas houve muitos erros, muitas faltas de respeito aos militantes de base. É muito difícil, para mim, que toda a gente na rua me identifica com o PSD e me pergunta, então, e o PSD, como é que está, como é que não está, quem é que apoia, quem é que não apoia? E há coisas que eu também não consigo explicar, e não consegui explicar com o Dr. Rui Rio. E há, sobretudo, creio que uma falta de respeito pelo militante de base que eu não posso tolerar. Dou um exemplo, o Dr. Rui Rio e a caravana, a comitiva para as eleições legislativas, vêm fazer uma visita à Águeda e, pura e simplesmente, não avisam ninguém da Conselhia, não avisam o vereador, que creio que faria todo o sentido que estivesse presente. Poderão dizer, é um pormenor, mas creio que é nos pormenores que se esconde o diabo, como se costuma dizer. Mas Rui Rio está à beira de ser reeleito presidente do partido. Acreditas numa reviravolta nas eleições de sábado, de amanhã? É complicado. Assumo que seja complicado, a margem é muito ténue e creio que Rui Rio poderá efetivamente ser reeleito. A esperança é a última a morrer. Eu também, como sportinguista, estou bem habituado a ter esperança às vezes nas coisas impossíveis, mas acredito ainda que até o lavar dos cestos é vindima e acredito que também o Luís Montenegro possa capitalizar algum descontentamento, alguns apoiantes também de Pinto Luz e possa dar a volta. Se não der, cá estaremos para continuar o trabalho. Eu visto a camisola do PSD, sou o primeiro a apontar os erros e as falhas do PSD, não sou clubista a 100% porque acho que a honestidade intelectual está acima disso. Se o Rui for reeleito, cá estaremos, passa a ser o meu presidente novamente. É tão simples quanto isso. E não se tratará de uma derrota desta Comissão Política Conselhia se Luís Montenegro for derrotado na segunda volta? Não creio porque a posição desta Comissão Política, à semelhança da anterior, repetem-se a grande maioria dos elementos, mas há aqui alterações, mas para ser pragmático é basicamente a mesma. Teve nestas eleições diretas do PSD, a mesma posição que teve há 2 anos, que foi, há elementos da Comissão Política que apoiam Rui Rio, há elementos que apoiam Santana Lopes. A Comissão Política formalmente não apoia ninguém e dá total liberdade para cada militante, integrando a Comissão Política, de apoiar quem bem entender. E foi exatamente isso que se passou. Não houve aqui nenhum comunicado, nenhuma posição formal da Comissão Política, enquanto órgão, a apoiar qualquer das candidaturas. Foi uma maioria de membros da Comissão Política a apoiar Luís Montenegro, mas destaco aqui, por exemplo, Samuel Vilela, que era vice-presidente na anterior Comissão Política e passou a ser vogal, até porque está com funções em Bruxelas, tem menos tempo, passou a ser vogal desta Comissão Política, apoiava Rui Rio há 2 anos e continua a apoiar e foi eleito para o Congresso nas eleições de sábado. Muito bem. Quando é que o PSD pode voltar a ser novamente poder em Águeda? Quando? Daqui a 1 ano e 10 meses. Eu creio que sendo o PSD um partido de poder, tem de ter essa ambição e não faria sentido ser de outra forma. Dir-me-ão, e com alguma razão, que estas guerrilhas internas em nada abonam a favor do PSD, não podia concordar mais, mas estas renovações às vezes impõem-se e são necessárias para almejar novos objetivos e dar lugar a caras novas, dar lugar a ideias novas, frescas, para que se possa reconquistar esse poder. Até porque parece-me que o Movimento Juntos
fruto também do tal desgaste que eu falei há pouco, estará a esgotar o modelo e creio que o PSD tem de ter condições para capitalizar essa alteração, essa mudança que creio que as pessoas anseiam. Muito honestamente, creio que as pessoas anseiam. Quando é que o PSD Águeda deve começar a preparar as próximas autárquicas? Amanhã já é tarde? Não, eu acho que estes processos têm de ser... o timing aqui é essencial, confesso. Eu acho que as eleições autárquicas começam a ser preparadas no dia seguinte às eleições. E começam a ser preparadas mostrando que a oposição é séria, é credível e tem ideias concretas. E é isso que eu também tenho tentado demonstrar. Só fazendo aqui um pequeno parênteses, um dos graves problemas da política em Águeda, parece-me, é que acabamos por ser um concelho pequeno em que toda a gente se conhece. E depois transpira para a política algumas questões pessoais. Ou porque ele há 20 anos não me ajudou aqui, ou naquela associação eu era presidente e ele concorreu contra mim, e depois estas coisas acabam por transpirar para a política e creio que isso não é de todo conveniente. Mantendo à margem essa situação, mostrando apenas ideias, mostrando ideias concretas, criticando quando se deve criticar, creio que a oposição mostra que tem valor para chegar ao poder. Obviamente que há uma intensidade diferente. Os últimos 2 anos têm sido de combate político, com alguma normalidade, e o combate político tem de se intensificar, entretanto, até para clarificação depois de listas, de candidatos, etc., que são sempre processos que têm de ser lidados com um timing muito específico. Não pode ser muito em cima. Isto depois tudo vai depender também sempre do candidato. Um candidato muito conhecido, já com provas dadas, precisará inevitavelmente de menos tempo do que um candidato que não seja conhecido, que tenha de fazer o seu percurso para demonstrar as suas ideias, como é óbvio. És vice-presidente eleito da Comissão Política de Secção. Admites de alguma forma a possibilidade do PSD patrocinar uma lista independente liderada por Gil Nadaes? Isso, obviamente, tem pairado muito esse fantasma, mas fantasma no bom sentido, do Dr. Gil Nadaes regressar. Eu estou convicto que ele não o fará, muito honestamente. Creio que já deu 12 anos de si a Águeda, não sei se terá esse desejo. Não estou a ver... Isto em política, tal como na vida, é muito difícil dizer nunca e sempre. São duas palavras que não se devem dizer. De qualquer das formas, vejo com muitas reservas que o PSD, como disse, sendo um partido grande, sendo um partido de poder, apesar de alguns o tentarem diminuir por ter pouco número de militantes em condições de votar, não deixa de ser um partido grande, com grande implantação na sociedade, e é um partido de poder. Apoiar uma candidatura independente, lá está, não digo nunca, porque nunca se deve dizer, mas ando lá perto. Quais são as tuas ambições políticas? As minhas ambições políticas, eu estou na política eu sou um político de trazer por casa, como eu costumo dizer, quando às vezes amigos brincam, tu és político. Eu sou um político de trazer por casa, é um bocadinho assim. Como disse, sempre fui do PSD, sempre fui do PSD. Eu na faculdade estava interessado em estudar, em divertir-me também, em terminar o meu curso. Sempre tive o bichinho da política, é certo, sempre me envolvi nas causas, mas não fiz depender disso a minha vida como algumas pessoas. E isso dá-me uma condição privilegiada de estar na política, que é o não dever nada a ninguém, o ter as minhas ambições, não as escondo, mas não fazer disso um cavalo de batalha. Ou seja, tenho a minha estrutura familiar, tenho o meu percurso profissional, tenho uma vida tranquila, mas decidi envolver-me, porque quis envolver-me, porque gosto da política, gosto do debate sério de ideias. E a questão da ambição, gostava de ter um cargo executivo na Câmara, não digo que não, qual é uma questão depois de ver a quando das eleições qual será a melhor forma de enfrentar essa eleição, tendo noção das minhas limitações pessoais, técnicas, etc., políticas também. É uma questão de ver o que é que será melhor para o PSD e nessa conformidade é o que eu tenho dito sempre desde o início. Eu estou, se não quiserem que esteja, também não estou, mas prefiro estar. Gostas mais de ser advogado ou político?
Eu acho que não é por acaso que a política tem cada vez mais advogados. Ainda nas últimas eleições legislativas, por curiosidade, ao ver as listas, neste caso do PSD, advogado, depois lá aparecia um engenheiro, uma professora, advogado. E eu acho que tem a ver com a questão da oratória. Sendo a política, por definição, desde os tempos da Grécia Antiga, a arte de orar, creio que isso está intimamente ligado com a advocacia. Foram motivos diferentes que me levaram à advocacia e que me levaram à política. Na advocacia dizia desde pequeno que gostava da justiça e gostava de ajudar as pessoas, e a política é um bocadinho o dar de mim, o dar o meu conhecimento para também tentar ajudar a que as pessoas tenham melhores condições de vida. E nesse aspecto, esses pontos tocam-se um bocadinho. Sendo também a política, tal como a advocacia, essa capacidade oratória, essa capacidade argumentativa, é uma paixão difícil de escolher, porque, como disse há pouco, estou a gostar muito desta experiência, queria ficar por cá mais uns anos, mas se não ficar, continuarei alegremente na advocacia, que me preenche. O teu filho ainda é muito pequenino, daqui a uns anos, quando ele for mais crescido, como é que gostavas que ele ouvisse falar do pai? Eu acho que nós devemos criar os nossos filhos não como uma extensão de nós próprios. Eu acho que quanto mais cedo nos libertarmos da ideia de que eles estão no mundo por si e nós tentamos sempre acompanhá-los melhor, eu apenas o que tento é ser justo, ser correto em todas as vertentes da minha vida, para que ele possa beber desse exemplo e possa comportar-se da mesma forma. Ele tem agora 4 anos, mas desde pequeno, desde que ele tem alguma percepção, desde que começou a falar, que eu sempre o ensinei coisas muito simples que bastou ensiná-lo 2, 3 vezes. Quando lhe dão alguma coisa, dizer obrigado. Quando vê alguém dizer bom dia. E eu acho que esse é o melhor contributo que eu lhe posso dar. E é assim que eu sou, e é esse exemplo que eu lhe quero transmitir. Quero que ele tenha uma visão de que o pai foi um homem bom, foi um homem justo, foi um homem correto, que fez o melhor que pôde e soube da sua vida, e o resto creio que depois, se eu lhe der as bases certas, ele poderá fazer a sua vida sem problema nenhum. Antero Almeida, chegamos ao final da conversa. Foi um grande gosto ter-te connosco nesta segunda entrevista de 2020. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, eu. No dia 22 de janeiro comemora-se o Dia Nacional do Intérprete de Língua Gestual Portuguesa e vamos ter connosco na próxima semana a aguedense Tânia Martins, que é intérprete de língua gestual há 12 anos. Por hoje é tudo. Boa noite. É bom sorrir.